Quanto a sua marcenaria precisa faturar para ficar azul todo mês? Quanto custa a sua hora de trabalho? E como você embute esses custos no preço de venda? Administrar uma marcenaria é manter as finanças em dia e é um desafio grande. Eu sou Paula Dutra, atuo há 8 anos em vendas e produção de móveis planejados. E além de marceneira, eu me dedico a compartilhar conhecimento e experiência com quem quer prosperar no setor moveleiro, atuando como palestrante e consultora na área. Eu ensino desde o desenvolvimento de métodos construtivos para marcenarias, aplicação de boas práticas de gestão e também a formação de preço do produto, que é o meu maior foco. Sou formada em negócios imobiliários, também tenho um curso técnico em comércio e um técnico em transação imobiliária que me deram a base de conhecimento para gestão e negócios. Minha missão é ajudar empresas do ramo a crescer e se destacar no mercado como marcenarias sólidas e comprometidas na entrega de um bom serviço. Nesse curso, a gente vai conhecer os conceitos para que você tenha uma visão mais clara de quanto a sua empresa custa para funcionar. Vamos desmembrar as categorias de despesas, custos, folha de pagamento, depreciações e investimentos. Afinal, de que adianta focar no preço de vendas sem ter conhecimento dos gastos reais do seu negócio? Vamos juntos começar nessa jornada para construir uma visão detalhada dos custos de uma marcenaria e começar a gerenciar as finanças do seu negócio de uma forma simples e efetiva. Antes de mais nada, vamos definir o conceito de despesa. Despesa engloba tudo que está relacionado à parte administrativa da empresa, ou seja, são gastos que você tem que pagar independentemente das vendas ou produção. Isso faz parte da estrutura do seu negócio. Mesmo que você não tenha receita no mês, passará a pagar essas contas. As despesas podem ser fixas ou variáveis. O primeiro passo é saber quanto você custa como negócio para conseguir desmembrar as despesas e depois, com base nesses dados, você vai poder acompanhar com precisão o custo real da produção de um móvel, o que faz toda a diferença na tomada de decisão para o seu negócio. Convido você que está assistindo a esta aula a pegar um papel e uma caneta e anotar todas as despesas reais que a marcenaria possui durante o mês. Não deixe nada de fora. Cada detalhe é importante e merece atenção cuidadosa, então tire uns minutos para realizar essa tarefa. Vou listar algumas despesas, mas talvez você descubra outras que não estão nessa lista, então complemente. Vamos começar essa lista juntos. As principais coisas que vêm à cabeça são aluguel, energia, software, os funcionários, IPTU, material de escritório, gastos com água, café e taxas que depende da sua prefeitura serão exigidas. Essa é a lista das principais coisas que a gente lembra quando fala de despesa da marcenaria. Porém, essa lista aumenta e eu vou mostrar para vocês isso lá na nossa planilha. Depois que você já listou no papel todas as suas despesas, vamos passar ela para a planilha e efetuar os cálculos. Aqui tem uma lista de despesas comuns para a marcenaria. Nós vamos colocar agora valores fictícios e você coloca dentro da sua realidade. Vamos supor que o aluguel, que é um pagamento mensal, custe R$2.000. Energia, R$300. E aqui ao lado, na média, a gente vai sinalizar se essa conta é mensal ou anual. No caso do aluguel, mensal, energia, mensal. Para você chegar um pouco mais preciso nessa conta, se você puder, pegue os últimos 6 meses das suas despesas e faça uma média. Conta de água, mensal, contabilidade também é uma conta mensal. E aqui a gente já passa a ter conta anual, por exemplo, o IPTU. Então você vai somar o seu valor de IPTU pelas parcelas e dividir ele de forma anual. A planilha ela já está configurada para efetuar esse cálculo automaticamente. É só você informar aqui na média se ele é anual ou mensal. E segue fazendo isso para todas as outras despesas. Seguro do carro, anual. Seguro de vida, anual. Seguro empresarial, se você tiver, anual. Lembre-se, essa lista
é só uma referência, você precisa considerar todas as despesas da sua marcenaria dependendo do porte do seu empreendimento. Material de limpeza faz na mesma conta da energia, uma média mensal. Taxa bancária mensal, licença de software. A licença de software também é uma coisa a ser analisada se você paga ela anualmente ou se ela é mensalmente, vai depender do plano e do software que você tem. Uma observação importante aqui no combustível. O combustível que é utilizado para o seu deslocamento, para fazer medição de projeto, para visitar um cliente ou uma manutenção, ele acaba sendo uma despesa da marcenaria. E ele é um custo na marcenaria para você efetuar a entrega, seus funcionários irem até a obra e tudo mais. Então você consegue dividir. Pega essa média mensal da marcenaria de gasto com gasolina da marcenaria e coloca aqui em despesas. Mas depois, futuramente, você precisa colocar ali o seu gasto de deslocamento específico do cliente. Após o preenchimento de toda a lista, a somatória também é automática. Dividindo aqui o que é mensal e o anual, forma uma média mensal e a somatória de quanto você tem de despesa da sua marcenaria. Talvez você esteja pensando, mas Paula, se eu considerar todas essas despesas, meu preço final vai ficar muito alto. Na verdade, listar todas as despesas não vai aumentar o seu preço. Pelo contrário, vai te dar uma visão mais realista da situação financeira da sua marcenaria, ou seja, de quanto ela realmente custa e fatura e quanto sobra no seu bolso. Essa análise vai dizer se você está vendendo abaixo do preço adequado ou que você pode estar em prejuízo, ou se os seus custos estão mais altos em relação à capacidade produtiva. Entender isso é fundamental para direcionar e melhorar a sua empresa, alcançar lucratividade e ver o potencial de crescimento que talvez você ainda não tenha percebido. Fazendo isso, você vai poder determinar o lucro real da sua marcenaria, sem mascarar as contas. Precisamos ficar atentos em algumas despesas que acabam passando batido nessa lista, porque são contas de pagamento anual. Nesse caso, é necessário fazer uma divisão e criar uma reserva para garantir o pagamento quando chegar a hora. Por exemplo, consideramos os uniformes dos funcionários, que são comprados todo ano em janeiro e têm previsão de uso até dezembro do mesmo ano. A compra, que foi parcelada em 4 vezes, não pode inflacionar o orçamento no primeiro trimestre da empresa, repassando isso ao cliente, mesmo que a compra tenha sido efetuada dessa maneira. No seu registro de despesas, você irá pegar o valor de compra e dividir por 12 vezes, distribuindo assim o valor ao longo de cada mês nas despesas da marcenaria. O mesmo princípio se aplica a outras contas anuais, como IPVA, IPTU, licenciamentos e seguros. Dessa forma, você irá descobrir qual é o valor de pagamento obrigatório futuro, reservando assim esse provisionamento de uma poupança para garantir que o dinheiro necessário para o pagamento dessas contas em seu vencimento esteja disponível no caixa. Não pagar as contas básicas de sustentação do negócio pode resultar em sérios problemas financeiros. Quando se trata de despesa, é essencial assegurar que a receita mensal seja adequada para cobri-las. Mas, se conseguir isso analisando com precisão qual é o valor real de cada uma das despesas para considerar todas no final dessa conta. Lembre-se que as despesas são os gastos relacionados à manutenção da estrutura do seu negócio. Depois de anotar todas as despesas em um papel, incluindo aquelas que podem ter sido esquecidas, como os gastos anuais esporádicos, é hora de transferir os dados para uma planilha. Agora que entendemos o conceito de despesas, na próxima aula vamos ver o que são custos e como eles devem ser registrados. Custos são os gastos ligados diretamente à produção, matéria-prima, mão de obra específica, insumo, embalagem, equipamentos e manutenções entram nessa lista que é extensa e alterada conforme a demanda. Portanto, tudo que estiver relacionado à produção vai ser um custo para a empresa. Aqui também temos a separação entre custos fixos e variáveis, diretos ou indiretos. Mas vamos simplificar essa conta para começar a descobrir por onde o dinheiro circula na empresa. Da mesma forma que você fez com as despesas, você irá fazer com os custos também na planilha. Manutenção de máquina, você pode considerar esse valor de forma anual. Vou colocar aqui um
Lembrando, os custos aqui estão fictícios, você precisa colocar dentro da sua realidade. Troca de óleo de compressor, caso você tenha. De quanto em quanto tempo você realiza as afiações das serras da sua máquina. Qual é o seu custo com embalagem mensal? A sua compra de IPI, ela é mensal ou ela é anual? Isso também você informa aqui na planilha. Parafusos, abrasivos, estopa, thinner, eu também aconselho você pegar os seus 6 últimos meses de compra e encontrar essa média mensal. Depois de você começar a fazer o detalhamento dos gastos e custos da sua marcenaria, você consegue dimensionar melhor lá na frente, onde a gente vai falar de fluxo de caixa, de quanto em quanto tempo você de fato compra esses produtos. Outros exemplos de custos que normalmente não são contabilizados no orçamento, porque ocorrem de forma esporádica e por isso podem cair no esquecimento, são os gastos com a conservação do prédio da empresa, troca de óleo dos veículos, manutenção das máquinas, troca de pneu e até mesmo as refeições externas. Quanto mais você usa suas máquinas, mais rápido elas se desgastam, o que resulta em custo de manutenção mais frequente, como troca de peças, correias, lubrificações e regulagens, ocasionando paradas na produção. O importante é calcular uma média anual desses custos, não só para entrar no orçamento anual da empresa, mas também para agendar manutenções preventivas e reduzir interrupções na produção em momentos inadequados. Ter essa organização é uma das necessidades indispensáveis para manter a saúde financeira da marcenaria. E se você não fizer a prevenção, irá afetar os resultados e pode gerar uma queda na sua produtividade. Na próxima aula, vamos falar sobre os impactos da folha de pagamento e Prolabore nos custos do seu negócio. Essa aula eu vou dividir em 2 temas, folha de pagamento e Prolabore. Muita gente não separa a pessoa jurídica da pessoa física, e isso gera muita confusão e a pergunta: cadê o dinheiro que estava aqui? Todo dono de marcenaria precisa ter um salário compatível com a atividade exercida, e esse salário se chama Prolabore. Se você tem dúvidas sobre como definir esse valor, entenda que a empresa precisa te pagar um salário de acordo com as suas necessidades, como pessoa física. E isso é o mínimo que você precisa considerar ao ter um negócio. Ah, eu quero ganhar 20 mil de salário. Posso? Pode, desde que a sua empresa venda e produza o suficiente para pagar essa remuneração. O que você precisa entender é que o grande diferencial de ser dono do negócio é a retirada do lucro. Fora isso, você é um funcionário e precisa se organizar para viver desse salário estabelecido por você mesmo. Então a pergunta é: qual é o valor da sua responsabilidade financeira na sua casa? Quanto você precisa ganhar para garantir a alimentação, proteção e educação da sua família? Pense nisso, seja realista sobre a capacidade da sua empresa e encontre esse valor. Definido o Prolabore, vamos falar sobre folha de pagamento. No Brasil, além de arcar com salários, temos contribuições obrigatórias previstas em lei que incidem sobre o salário tanto para o colaborador quanto para a empresa. E muitas empresas não se limitam apenas ao pagamento do salário. Elas também oferecem outros benefícios, como vale transporte, plano de saúde, cesta básicas e bonificações. Você precisa refletir: é melhor eu ter um funcionário de alto custo, mas com experiência que garante maior produção e eficiência, ou economizar com um funcionário mais barato, capaz de realizar o trabalho de forma mais limitada? É importante encontrar um equilíbrio, porque pagar caro por uma mão de obra que poderia ser executada por um trabalhador mais acessível não faz sentido. Na folha de pagamento, uma série de elementos entra em jogo, como salários, 13º, férias, FGTS, benefício e bonificações. Tudo isso precisa ser considerado no cálculo.
Portanto, precisamos equilibrar produtividade do funcionário e o impacto financeiro dele na empresa, o que torna a sua decisão de contratar ainda mais rigorosa. Lembrando que temos que fazer provisões para pagamentos futuros aos funcionários, como férias, demissões e 13º. Essas provisões envolvem a reserva de um valor, para que, no final do ano ou quando as férias acontecerem, você não precise desembolsar muito dinheiro de uma vez só, descapitalizando a marcenaria. É importante estar preparado, fazendo essas provisões e manter um depósito separado para esses custos. Na aba Folha de Pagamento, você precisa informar o seu prolabore, já definido, e o salário de todos os seus funcionários. Nesse canto aqui, você vai informar qual que é o salário do sócio. Se tiver mais sócios na empresa, preencha aqui na parte de baixo. O nome com a função do seu funcionário e aqui o salário correspondente à sua função. Quando você preenche o salário, você pode verificar que as contas são feitas de forma automática, já provisionando todas as questões que a gente conversou na aula anterior, sobre 13º, férias, FGTS e provisão de demissão. Após você concluir esse preenchimento, ele vai informar aqui para você qual que é o custo da sua folha de pagamento junto com o seu prolabore. A produtividade do funcionário é muito importante, porque se ele não é produtivo, passa a ser um custo desnecessário para a empresa, diminuindo a eficácia e a rentabilidade da operação. Na próxima aula, vamos falar sobre depreciação, que é um custo muito sutil e que normalmente não é considerado por muitas empresas do segmento. Você já parou para analisar o quanto de investimento você já fez em máquinas na marcenaria? E quanto dinheiro você obteve de retorno? Uma das formas de recuperar o investimento financeiro feito em uma máquina é através da depreciação. Depreciação basicamente é a desvalorização de um bem pelo seu desgaste e perda de valor econômico ao longo da sua vida útil. Ela ocorre em máquinas, equipamentos, veículos e imóveis. O cálculo é simples. Você pega o valor da máquina ou do bem e divide pelo período de depreciação. Por exemplo, 10 anos para máquinas de grande porte. Essa tabela de tempo é fornecida pela Receita Federal. Esse cálculo informa o valor anual de depreciação, que dividido por 12 temos um valor mensal. Esse valor deve ser incluído em suas contas como uma provisão de pagamento, como uma reserva futuro para os imprevistos, para que você tenha os recursos necessários quando chegar a hora de trocar a máquina. Ter um boleto para essa finalidade é uma boa prática, pois ajuda a manter essa reserva financeira como uma obrigação de pagamento. Vamos colocar na prática esse cálculo de depreciação. Aqui eu listei algumas máquinas, as principais que a gente tem na marcenaria, mas lembre-se, você precisa olhar para a sua estrutura e relacionar a lista de forma completa. Coladeira de borda, esquadrejadeira, serra de bancada, um caminhão-baú, parafusadeira, furadeira, computador, martelete, cadeira, mesa, tudo isso entra na depreciação. E eu vou dar um exemplo de preenchimento. Coladeira de borda, vamos supor que a gente tem uma na marcenaria, a data de compra foi no dia 1/10/2023, o valor de 60 mil. A depreciação de grandes máquinas, ela acontece em 10 anos, então eu vou informar em 10 anos, e a planilha já vai fazer de forma automática qual que é a média mensal de depreciação dessa máquina. E a mesma coisa você vai fazendo com as outras máquinas. A quantidade, quando ela foi efetuada a compra, o valor inicial, depreciação em tempo, e ele já faz lá de forma automática. Esse percentual aqui, ele vai representar quantos por cento do valor da sua depreciação cada item tem, para você saber qual máquina tem o maior impacto na sua depreciação. E segue preenchendo para todos os outros, ou equipamentos, ou máquinas que você tenha. Carros e caminhões, a depreciação é de 5 anos. Máquinas manuais que a gente tem alto uso, a gente pode considerar 3 anos dentro da depreciação.
Depois de preenchido toda a planilha, aqui está o percentual que cada item representa na sua depreciação, o valor de média mensal e aqui embaixo a somatória do que isso impacta no seu negócio. No Simples Nacional, que é um enquadramento comum para marcenarias, a depreciação das máquinas não é obrigatório para a declaração à Receita. Mas calcular a depreciação é uma forma de determinar como você vai recuperar o investimento para a empresa, garantindo o recurso para adquirir equipamentos mais atualizados. Comprando uma máquina nova, temos que considerar não só o valor de compra, mas também a parte elétrica, exaustão, sinalização e treinamento para os operadores. Esses são os custos adicionais que podem variar de acordo com o tamanho, potência e tecnologia da máquina escolhida. Muitos equipamentos e máquinas se tornam obsoletos, sendo substituídos por um mais vantajoso em termos de preço e produtividade. Por essa razão, de tempos em tempos, é necessário atualizar o maquinário utilizado. E é por isso que se torna essencial analisar todos os aspectos ao fazer aquisições. É preciso compreender quanto você precisa produzir e quanto essa nova aquisição tem de capacidade produtiva, para que determinados investimentos valham a pena. Agora que entendemos o conceito de depreciação, vamos ver na próxima aula como tudo se conecta na prática, através de uma planilha de controle financeiro. Nessa aula, vamos reunir informações para descobrir os gastos totais da marcenaria, usando essa planilha que eu vou demonstrar para vocês e que vai estar disponível no material de apoio do curso. Aqui é importante entender que o termo gasto é amplo e inclui todos os bens e serviços adquiridos pela empresa. No entanto, esses gastos se transformam em diferentes categorias ao longo do processo: custos, despesas ou investimentos. Quando se trata de investimentos, é crucial saber que os valores pagos em parcelas ou financiamentos não são repassados diretamente para o cliente. Esses precisam ser cobertos com o lucro da empresa. Por isso, é fundamental definir o lucro, acompanhar os resultados e entender a capacidade de pagamento da empresa para realizar novas aquisições. Agora que você já descobriu todos os seus custos e despesas, é hora de consolidar essas informações para entender os custos mensais reais da sua marcenaria. Para calcular a média mensal, somamos todos os custos, despesas, folha de pagamento e a depreciação das máquinas. Em seguida, dividimos esse valor pela quantidade de dias de operação, que é considerado contabilmente como 22 dias por mês. Agora vamos à prática para entender como somar e dividir esses valores e descobrir o custo do dia, por hora e por equipe. Vamos usar um exemplo. Se a marcenaria atualmente tem um custo mensal de R$ 17.600, dividindo esse valor por 22 de operação, obtemos um custo diário de R$ 800. Suponha que a sua marcenaria tenha 2 equipes trabalhando em produção e atende diferentes clientes. Nesse caso, você pode dividir o custo diário por 2, resultando em um custo médio de R$ 400 por equipe por dia. Na aba Parcelamentos e Investimentos, você irá colocar capital de giro, compra de máquinas, financiamento de carro. Isso entra nessa lista aqui. A data inicial de compra, o número de parcelas e o valor da parcela do bem adquirido. Mesma coisa se você tiver outros parcelamentos ou investimentos. E logo aqui abaixo vai te dar essa somatória. Lembre-se, essa conta não entra para o cliente. Isso daqui você irá pagar com o lucro da marcenaria. Depois de definir despesas, custo, folha de pagamento, depreciação e os parcelamentos e investimentos, nós vamos aqui para o resultado. Na somatória da folha, despesas, custos e depreciações dessa marcenaria fictícia que a gente preencheu aqui na planilha, ela vai ter um gasto mensal de R$ 36.201,96. Pois é, isso é o que a marcenaria gasta por mês para existir como empresa. E agora a gente vai fazer as divisões e entender como isso vai funcionar na diária da marcenaria. Lembra que a gente divide esses gastos por 22 dias? Então, o gasto diário dessa marcenaria é de R$ 1.645,54. Pode ser dividido também por hora produtiva. E lembre-se, dificilmente a gente consegue produzir 8 horas por dia. Existe pausa de café,
pausa de ir ao banheiro, alguma conversa. Então você precisa ser bem realista nesse tempo de produtividade da sua equipe. E aqui também permite você dividir isso por equipe. Se você tem mais de uma equipe trabalhando na frente da produção, você pode dividir aqui. No caso, vou dividir por 2, que dá um custo de R$ 822,77 por equipe por dia. Ou o gasto de funcionário por hora, que seria R$ 137,13. Pois bem, o seu funcionário custa R$ 137,13 por hora. Tá aí o tamanho da importância de você entender a produtividade desse funcionário para você. E quando a gente fala de reserva financeira em uma das aulas, que a gente comenta que precisa ser 6 meses, hoje essa marcenaria, para ter uma reserva financeira saudável, ela precisaria ter em caixa R$ 217.211,75. Quanto você precisa ter na sua marcenaria hoje? Pronto! Agora temos todos os custos da nossa marcenaria mapeado e podemos usar eles na formação de preço de venda e no fluxo de caixa da empresa. Nesse curso, fizemos uma introdução à gestão financeira de um negócio de marcenaria. Primeiro, entendemos a diferença entre despesas e custos. Entendemos como cada um afeta a operação do negócio, seja de forma pontual ou em um determinado momento do ano, ou de forma recorrente mensal. Em seguida, entendemos como formar o custo de cada colaborador da empresa, através da folha de pagamento e também falamos sobre Prolabore, que nada mais é do que a renda dos sócios da empresa. Antes de colocar a mão na massa e calcular tudo na planilha, entendemos os conceitos de depreciação e como ela pode ser contemplada nos custos da operação. E por fim, colocamos tudo isso em prática na planilha que está no seu material de apoio do curso para que você possa usar no seu dia a dia e fazer a gestão financeira do seu negócio usando os conceitos aprendidos. Eu, Paula, espero ter ajudado com as informações e o material apresentado e te convido a avaliar e deixar seus comentários e sugestões sobre o curso. Um grande abraço e até a próxima!